Alô, alô, quem gosta de futebol e não tá assustado, ou não torce pro Brasil, ou já superou essa parte, que eu vou falar uma coisa pra você. Canal Tricolasse para falar de seleção brasileira. Estamos na Copa do Mundo, meus amigos. A gente vai falar do quê? Do Marcos Antônio? Não dá, é Brasil. Depois de Brasil um, Marrocos um. Gente do céu. Não tem muita invenção, não. Foi a pior partida que eu vi de uma seleção brasileira em Copa do Mundo na minha vida, tirando o 7-1, porque o 7-1 é um resultado atípico. Então, essa é a minha 13ª Copa do Mundo como torcedor. Eu nasci em 71, um ano depois do Tri. Em 74, quando teve a Copa da Alemanha, eu não entendia picas nenhuma, só sabia que ligava a televisão, ficava passando negócio verde lá, e dos caras falando de vez em quando. Depois fui descobrir anos depois que era o Léo Batista e o Fernando Vanucci. E apresentando programa de Copa, enfim. E aí, 78, sim, essa é a primeira Copa que eu parei para assistir. Era novinho, tinha 6 para 7 anos de idade, mas eu ficava em casa porque os jogos aconteciam no horário que na época das férias da escola, né, junho. E meu pai trabalhava e tal, e meu irmão não dava bola. Eu ficava dentro de casa à tarde para ver o jogo da Copa. Achava legal ver o Brasil. Tinha a vinhetinha do Brasil da Globo começou a ser usada nessa época com sambinha. Eu achava aquilo tudo demais. Então foi a primeira vez que prestei atenção no futebol. Aquele ano também foi o ano que eu comecei a prestar atenção no São Paulo. Então foi 78, 82, 86, 90, 94. 98, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 13 Copas. Eu nunca vi uma atuação tão ruim no Brasil. Nunca vi. E vou passar pelo 7-1 pelo seguinte: se você um dia tiver oportunidade ou quiser, assista um VT. Nos 10 primeiros minutos do 7-1, o Brasil massacrou a Alemanha. Só deu o Brasil. O Brasil pressionou, foi para cima, tentou o gol, chutou para fora e tal. Aí a Alemanha, num contra-ataque, consegue o escanteio aos 12, faz o gol e o resto é história. E mesmo assim, eu sempre digo, no 7-1, o Brasil se desorganizou de tal forma, ele toma o segundo gol aos 19 minutos, e aí ele toma 4 gols: 19, 21, 24 e 26. Isso não é normal. Por isso que eu falo que o 7-1 é um resultado atípico. Não é que o Brasil ia ganhar aquele jogo, mas se perdesse mesmo, não ia ser de 7-1. Esse miolo do jogo dos 4 gols, ele é completamente fora da casinha, é um momento que dá um apagão, que ninguém se acha em campo. E tem uma coisa curiosa, isso aconteceu hoje. Os primeiros 10 minutos do Brasil hoje foram assim, completamente perdidos, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, sem saber quem pega quem, sem saber quem toca para quem. É uma coisa assustadora. Até se o cara não torce pro Brasil e assiste, ele se assusta com o nível de ruindade. E a ruindade em 3 funções básicas: o passe, muito ruim, a marcação completamente frouxa e a retomada de bola completamente frouxa também, e sem ideia, sem organização. Esses foram os 10, 12 primeiros minutos do Brasil no jogo, com alguns destaques muito negativos nesses 10, 12 minutos. O Ibañez disparado, completamente amedrontado, que não é um jogador ruim, mas tem algumas questões aí. O Ibañez é zagueiro, e é um bom zagueiro, que, quando precisa, faz a lateral, mas ele não é um lateral. E não é na seleção brasileira. Ele no time dele, ele já foi colocado algumas vezes assim e se virou. Hoje não era se virar, hoje era resolver, porque o Wesley foi cortado e não era na dele. E além de tudo, ele estava estreando, ele estava completamente nervoso. A bola queimava no pé, escapava do domínio dele. E quando você percebe que o jogador está mal, quando ele vai se movimentar em direção à bola, e o corpo, você percebe que o cara demora um tempo, está parado, ele demora um tempo para reagir. Então a bola estava numa determinada posição próximo dele, ao invés de ele atacar a bola, você percebia que ele olhava primeiro e depois ia. É uma coisa de quem está tendo reações espaçadas e atrasadas, de quem está com medo, de quem está completamente assustado
com o ambiente onde está. E junto com essa caganeira do Ibanez, tinha o Casemiro, que deu todos os passes errados do mundo nessa hora, e que deixava a bola escapar do domínio dele, e quando tentava retomar o domínio, errava passe. Ele prejudicou o Marquinhos, que o Marquinhos errou 3 saídas de bola por causa do Casemiro, porque é aquela saída que você faz do zagueiro para o volante inicia o jogo, o Marquinhos vai passar, o Casemiro não consegue dominar, e vira um erro de passe, uma coisa absurda. E o Paquetá. O Paquetá, a bola queimava no pé. O Paquetá, ele conseguia ir para a bola, atacar a bola, mas ele não conseguia ficar com a bola batia no pé dele e escapava, batia e escapava. E quando ele conseguia chegar e puxar a bola para si, né, que a gente fala, é pegar a bola aqui e trazer para si, para o domínio, o jogador marroquino chegava antes desse domínio dele e tomava-lhe a bola. E iniciou um monte de jogada contra o Brasil desse jeito. Levou perigo 1 milhão de vezes. E aí o Brasil sofreu um massacre, um amasso, uma coisa completamente assustadora, que me chamou a atenção o fato do Ancelotti não ter ficado... Cara, no campo ali tudo bem, mas não é possível que agora, depois do jogo, num horário de reflexão, ele não vai começar a se questionar, porque é uma coisa muito ruim. Por outro lado, você tem uma seleção que estava junto há muito tempo, que é a seleção de Marrocos, com alguns jogadores muito bons, de muita qualidade, mas alguns jogadores muito destacados. Quem são os nomes do Marrocos? Hakimi, que é um meia e lateral, meia ala, né? E o Brahim Dias, que é um meia. Olha que coisa curiosa, o Brahim Dias joga no Real Madrid com o Vinícius Júnior. Quem é o craque do Real Madrid? É o Vinícius Júnior. Quem é o Brahim Dias no Real Madrid? É um jogador do segundo escalão. Bom, competente, talentoso, mas do segundo escalão. Ele vem na fila atrás de Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo, quando o Rodrigo dá inteiro, e Tchouaméni, por exemplo, em termos de destaque no time. E ele era o cara que estava deitando na defesa do Brasil, cara. Ele fez o gol. Só que assim, eram 11 jogadores, tinha Buani, né, aquele camisa 6 que estava fazendo aquela função de meio de líbero, melhor do jogo para mim, melhor do jogo, não só de Marrocos. E Hakimi e Brahim Dias. Só vi esses 3 nomes, especialmente os dois últimos. Quer dizer, só esses 2 jogadores, com a sua imposição, estavam os 2 tomando conta da defesa do Brasil. Negócio assustador. Isso durou até 12, 13 minutos. Aí o Brasil começou. Aí eu entendo que o Brasil entrou em campo. Veja bem, não é que. O Brasil não estava ali. O Brasil entrou em campo ali, aos 12 minutos. Aos 12 minutos, o Brasil viu o gramado, o estádio, a torcida e começou a povoar o campo. Quer dizer, nada. Não aconteceu nada de. Apenas aquilo que era bola picada, escapando, então começou a ficar no pé do jogador brasileiro. Quando começava a dar um toque aqui, outro lá, mas tudo muito. Isso até os 15, 3 minutos assim. E dos 15 aos 18, 19, aí o Brasil começou a participar do jogo. Aí teve uma jogada que o Rafinha tentou o chute, bateu na zaga. Aí teve uma jogada do Vini. Aí teve o cruzamento do Vini na cabeça do Igor Thiago que ele não conseguiu alcançar. Que se ele alcança é gol, porque ele estava na frente do gol e ele cabeceia bem, mas a bola passa e não pega nele. Aí você fala, opa, começou o jogo. Só que aí na jogada seguinte, aí teve um escanteio. Depois do escanteio, teve uma saída de bola bem sucedida do time do Marrocos. O Brasil retomou o Paquetá. Quando foi tentar fazer o domínio no meio, ele perde absurdamente a bola. Aí o Hakimi recebe a bola pelo lado direito, inicia a jogada. A bola é lançada para o Brahim Dias, que sai no meio de 2 jogadores do Brasil. E aí, assim, você tem os 2 zagueiros, um de cada lado do Brahim, com ele em velocidade. E aí é um perigo. Ali, né, manda um manualzinho. Você não vai conseguir chegar. Se você fizer a falta, é situação clara de gol. Vai ter cartão vermelho. E você tem o goleiro saindo, que é o Alisson. Aí acontece uma coisa que é. A gente já viu o goleiro sair, óbvio. Mas o Alisson sai para assistir o Brahim Dias.
Porque se você sai até a meia-lua da sua área, bicho, você só tem uma coisa a fazer. Dá o carrinho no cara. Dá um bote no cara, não tem o que fazer. Pode ser expulso, pode acertar o carrinho, eu acho até que ele acertaria. Pode tomar o drible, mas olha que coisa maluca. Se você toma o drible, o goleiro, é, é, às vezes nesse deslocamento para o lado, você já deu tempo do zagueiro entrar na linha da bola e na hora do toque ele consegue tirar. Não, o Alisson não fez nada, ele só foi para frente, na cara do Brahim Dias e aí o Brahim Dias meteu por cima. Eu, que sou ruim, meteria por cima e faria o gol. Porque é óbvio. É o óbvio. Cara, e aí? Ficou. O Ness começa a olhar e fala: cara, que é isso, bicho? É uma coisa completamente desestruturada. Uma coisa desorganizada, uma coisa horrorosa. Bom, curiosamente, depois do gol, o Brasil começou a esboçar um comportamento melhor no gramado. Depois do gol do Marrocos, a partir dos 22 minutos ali, o Brasil cresceu no jogo. Cresceu no sentido de ocupar espaço e de ter do posse de bola, não é que passou a jogar bem. E aí Marrocos, depois dos 35 minutos, retomou esse domínio. E aí foi levando esse... Ah, não, e aí antes, nesse momento do crescimento do Brasil, é que o Brasil começa a arriscar algumas jogadas a mais de ataque e tem a jogada pelo lado esquerdo, o Vini Júnior toma a decisão mais lúcida daquele primeiro tempo, não tem outra coisa a fazer, porque ele já tinha tentado o cruzamento para o Igor Thiago, não deu certo. Ele levou a bola para o mesmo lado, dentro da área, em velocidade, cortou o zagueiro. Aí ele faz o certo. Corta o zagueiro, se abre, você bate no gol. E fez um golaço. O gol do Vini Júnior foi golaço, foi gol de craque. Gol de craque, gol de jogador do Real Madrid, que é mais importante que o Brahim Dias. Acho que tudo isso deve ter passado pela cabeça dele. Pô, vou deixar meu segundinho brilhar para cima de mim? Não dá, né? E aí parecia que estava tudo bem. E depois do gol, o Brasil foi se ajustando ali até 35 e tal, e aí Marrocos retomou o domínio. E aí termina o primeiro tempo assim, 1-1, com um ar de tá tudo errado. Vem as trocas no segundo tempo, e aí aquilo, faltou ganhar um 10 o Ancelotti, né? Porque tava claro que precisava mexer. Digo mais, nada, nada, nada impede que essa troca, ou a primeira troca, a segunda, pudesse ter sido feita ainda no primeiro tempo com 25, 26 minutos. Não seria nenhum absurdo. Você olha e fala, tá tudo errado. Não é demérito, ao contrário, era demérito continuar tomando aquele vareio. Podia trocar, cara. Bom, começa o segundo tempo, aí faz as primeiras trocas, né? Então, logo no começo, quem entra ali? Fabinho, que entrou no lugar do Casemiro e melhorou a atuação do Brasil naquela posição. E a gente já vai complementar o que eu penso disso. E entrou. Meu Deus do céu, quem que entrou ali? Logo naquele começo do segundo tempo, não foi Matheus Cunha ainda. Matheus Cunha foi depois. O Danilo. O Danilo entrou e saiu o Ibanez apavorado. Só desses dois entrarem já melhorou no sentido de o time estar posicionado melhor. E aí você tem um tipo de jogo de mais imposição do Brasil. Um pouco mais para frente, ele troca, aí sim, Igor Thiago por Matheus Cunha e Paquetá por Luiz Henrique. E aí o time se acha, no sentido de organização, se acha completamente. Tanto é, não foi um grande segundo tempo do Brasil, tá? Não estou defendendo isso, porque eu vi muita gente criticando o segundo tempo também. Mas, por exemplo, no segundo tempo, o Marrocos não chutou no gol. O único chute para o gol de Marrocos no segundo tempo foi aquele no final, que o Alisson faz a defesa, solta a bola, ela vai voltar para o atacante, ele põe para escanteio. Com detalhe, né? A bola ia para fora. Mas é aquilo, você não vai pagar para ver, né? Ele foi bem, eu só acho que ele tinha que ter espalmado direto para fora, que ele correu o risco de tomar um gol ali num lance que não tinha nem sido criado direito por Marrocos. Mas o Brasil conseguiu, melhorou defensivamente, porque ao Brasil defensivamente faltava proteção no meio, mas o Brasil virou um time burocrático no ataque.
O Vini Júnior, que dos jogadores de ataque, aliás, dos jogadores do time todo no primeiro tempo, é que é difícil falar porque a bola não ia lá, mas quando chegou lá, ele foi o melhor jogador do Brasil. No segundo tempo ele se apagou um pouco, ele foi muito melhor marcado no segundo tempo, apesar de tomar muita iniciativa de sair para o jogo, mas a parede se fechava ali para ele na hora de entrar na área, então ele foi menos efetivo, apesar dele ter muita iniciativa. Ele caiu de produção. E o time foi muito burocrático na hora de bater no gol. O Matheus Cunha entrou. Eu acho que ele dá muita segurança e muita força pro time ali na posição que ele entrou. Ele entrou no lugar do Paquetá e fez melhor. Ele teve melhor trato com a bola do que o Paquetá, mas ele não faz algo que o Paquetá faz quando tá bem, que é meter as bolas nos pés de quem tá na frente. Mas teve uma jogada individual na área importante. Só que assim, o time com ele fica muito no quase, né? Fica muito time de roda a bola e chuta pouco, roda a bola e chuta pouco. E aí o último, assim, insubstituível, entre aspas, que saiu foi o Rafinha, já com 37 para 38 minutos, que entrou o Danilo do Botafogo. E aí já não podia fazer muita coisa. Mesmo assim, você vê que ele quase acha um jeito de fazer um gol ali. Né? Impressionante. Não foi. O Rafinha ficou, né? Saiu o Bruno Guimarães para entrar o Danilo. Exato, mas o Rafinha ficou até o fim, errando tudo. Ai, que doideira. Pensamento, devia ter saído. E aí o jogo terminou 1-1. E aí acabou sendo justo porque Marrocos não produziu para marcar no segundo tempo e o Brasil foi bastante burocrático, apesar de melhor arrumado no segundo tempo também, não pressionou o Marrocos. E aí nós voltamos à estaca zero, que é o seguinte. O Ancelotti assumiu o Brasil há 1 ano e o Brasil não teve um time com ele. Quando o Brasil quase teve um time, ele perdeu 2 jogadores muito. Na verdade, perdeu 3 jogadores. Mas 2 deles muito importantes. Rodrigo perdeu logo no começo. Depois ele perdeu o Militão, que no time do Ancelotti era titular absoluto e tinha que ser, porque o Militão fazia a função que o Danilo faz e seria um dos zagueiros titulares, e talvez a gente não tivesse o Ibañez com o Militão por lá. E talvez abrisse brecha para a convocação de mais um meia. E ele perdeu o Estevão, que era, entre os jogadores do ataque, com o Neymar machucado, o seu melhor jogador. O melhor jogador do período Ancelotti, que não foi grande, foi o Estevão. Fez 4 gols no período Ancelotti. Craque. Craque, já virou um craque. Que melhorou agora, né? Disse que já tá melhor, mas ele não estava na lista dos 55, então não pode vir mais. Porque quando a lista dos 55 saiu, ele era um cara que não iria jogar a Copa. Então, justiça seja feita, isso arrebentou com a ideia de time que o Ancelotti tinha. E de lá para cá, ele passou tempo testando. Testando. E com jogadores que não são a representação máxima do que o futebol brasileiro já teve antes, é difícil você criar um time. Ele até tem um time na cabeça. O time da cabeça dele é aquele que seria o time titular hoje, mas que talvez por receio dele, tá? Ele resolveu dar uma mudada. Por exemplo, o Ancelotti ouve o comentarista falar e ele sabe que tanto o Danilo quanto o Alexandro comprometem negativamente. Danilo é reserva do Flamengo hoje. Alexandro já é um jogador no estágio mais avançado da carreira. Ele tem menos vigor físico. Então, o Ancelotti abriu mão de algo que ele estava usando sempre, que era Danilo e Alexandro, para apostar em Ibañez e Douglas Santos. Ele sabe que não dá para contar tanto com aqueles dois ali. Agora, você vê que coisa. Às vezes, eu não sei se ele parou para ouvir imprensa, o que foi. Ou se ele chegou à mesma conclusão que a imprensa. Mas, por exemplo, a imprensa bate muito na tecla do Danilo estar na Copa e ser um absurdo o Danilo estar lá, porque o Danilo não joga nem no Flamengo, onde já se viu, o Brasil não tem lateral, e leva para a lateral um lateral que não é mais lateral, que hoje é zagueiro e que nem joga. Só que assim, o Danilo entrou hoje e jogou bem.
O Danilo entrou quando o Wesley se machucou contra o Egito e jogou bem. O Danilo teve uma atuação pelo Flamengo contra o Corinthians na Arena Itaquera há uns meses atrás e jogou demais. Então é assim, tem muito de. Vai ter jogo ruim, claro. A tendência é que tenha mais jogos ruins do que bons. Mas a verdade é, o Danilo tem muita experiência, ele sabe ocupar aquela posição. Como o Brasil perdeu seu lateral direito mais avançado, mais jovem, mais rápido, cara, tem que ser o Danilo mesmo. A base dele era Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel e Alexandro. Seria o primeiro a esboço de time, né? Casemiro, Guimarães e Paquetá, que ele entendeu que precisa ter 3 no meio. Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. Quando começou o jogo, ele abriu mão do Matheus Júnior e colocou. O Matheus Cunha colocou o Igor Thiago. Ele abriu mão do Danilo e pôs o Ibañez, e ele abriu mão do Alexandro e pôs o Douglas Santos. Dessas opções que ele utilizou na escalação inicial dele, ele só acertou no Douglas Santos. Na verdade, para mim, no Igor Thiago, ele acertou também. Aí o jogador é que correspondeu pouco. Mesmo assim, no segundo tempo, ele também melhorou. O Igor Thiago está na sua primeira Copa do Mundo. Ele foi pela primeira vez convocado para a seleção brasileira em março. Cara, tem um depoimento dele naquele especial Vai Brasil que é maravilhoso. É um cara que você percebe que tá feliz de estar ali, tá afim de estar ali. E ele fez um jogo muito bom lá contra a Croácia, naqueles amistosos nos Estados Unidos. Fez gol de pênalti, teve muita personalidade. Mas ele tem prefeitos técnicos reais. Então é assim, o Matheus Cunha não é um centroavante, mas ele não comete aqueles erros reais. Então poderia começar com ele. O que você perderia com o Matheus Cunha que você ganha com o Igor Thiago era agudeza. Era estar no meio da área enchendo o saco de zagueiro. Isso é verdade. Tanto é que sem ele, com o Matheus Cunha, o time ficou muito burocrático no ataque. É o time que rodava a bola e não chutava. Mas a atuação dele foi frágil. O Douglas Santos foi bem, também não foi nenhum espetáculo, não foi bem. E o Ibañez foi péssimo. E o Paquetá, foi a opção dele de complementar o meio-campo, foi muito mal. Então, e aí você tem quem não montou um time ainda, e eu vou, pela primeira vez, eu vou fazer coro com o torcedor aquele de sofá, que eu não costumo fazer. Eu gosto de analisar jogo e tal. E o torcedor de sofá, ele só torce, ele vai naquele cara que ele acha que é o melhor e tal. E o torcedor de sofá é o grande eleitor do Neymar. Você consegue ver o Neymar jogando na seleção? Você acha que sexta-feira ele vai estar apto a jogar? Eu tô batendo uma aposta que ele não vai entrar em campo na Copa. Ele não tá correndo no gramado, gente. Bom, mas tirando a parte do Neymar. Se você pega os amistosos, o Brasil melhora quando entra Danilo Santos, que é o Danilo do Botafogo. No caso dos amistosos, o Paquetá ajudou a melhorar quando entrou. Luiz Henrique, Igor Thiago e Endrick. Sempre que esses caras entram, o time melhora. Daí a conclusão que quem é que de fato melhora o time quando entra? Ah, tem o Fabinho também. Então, o Danilo tem jogado bem. Tem que jogar o Danilo. O Casemiro tem jogado muito mal. O Fabinho tem entrado e dado conta do recado. Aliás, eu não falei do Fabinho, ele tinha entrado hoje. Entrou bem. O Danilo Santos, quando entra, dá conta do recado. O Bruno Guimarães sabe fazer a meia como o Paquetá. Então, vou chegar lá. O Endrick, quando entra, a gente não precisa nem falar. O Endrick hoje entra e dá mais qualidade para o time do que o Rafinha. Então, hoje é o dia do jogo com o Haiti. Se o time for Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas, Fabinho e Danilo e Bruno Guimarães, Endrick, Igor Thiago e Vini Júnior, o Brasil ganha o jogo e acho que ganha bem. Tá, você quer um nome de peso para não correr risco? Rafinha, Endrick e Vini Júnior. Bota esse time aí. Não é ganhar, porque o Brasil vai ganhar do Haiti.
é outro jogo. E eu não estou falando de dar show. Graças a Deus, inclusive, pela primeira, assim, tudo tem primeira vez, né? Assim como foi a pior atuação do Brasil no jogo de Copa do Mundo que eu vi na vida, pela primeira vez na Copa, acho que depois de tantos anos de sofrimento, não tem ninguém exigindo futebol moleque. Eu não assisti o jogo com o Galvão Bueno no SBT, então eu não sei se lá ele fez essa exigência. Mas entre os torcedores, graças a Deus parou esse negócio de achar que o Brasil só tem craque, que o jogador brasileiro sai dando chapéu, calcanhar. Isso acabou, gente. Isso acabou há muito tempo. Mas demorou para o brasileiro entender. Ainda assim, tem muita gente que diz assim: essa seleção é 6,5. Esses jogadores são 6,5. Esses jogadores podem ser 6,5, mas não tem jogador 7, viu? São esses aí. Pode procurar, não tem. Não tem melhor. Não tem melhor. Um ou outro que possa ter ficado de fora aí. Os melhores são os que ficaram de fora mesmo. O Estevão é melhor que muita gente que tá aí, mas não deu para ir. O Rodrigo deveria estar aí, mas não tá aí. Na defesa, o Militão é melhor do que os outros 3 zagueiros e não tá aí. Então aí não tem mágica. E tem o Neymar que eu acho que não vai nem jogar a Copa. Que se jogar a gente sabe que é melhor que todo mundo do ataque, tirando o Vini Júnior. Né? Então, ainda bem, parece que o torcedor brasileiro caiu na real. Isso significa que talvez a gente não vá cobrar o time pelo espetáculo, mas a gente pode cobrar o básico, que é ganhar jogo. E do Haiti o Brasil ganha se ele jogar normal, sem fazer firula. Só que, quando você tem, especialmente esses jogadores, Danilo, Endrick, no time, o time ganha muita consistência no meio e no ataque. Com o Fabinho em melhor fase que o Casemiro, você tem reforço. Você não precisa descartar o Paquetá, mas se quiser descartar, o Bruno Guimarães faz a dele talvez melhor. Se não quiser usar o Bruno Guimarães, que é um jogador que eu acho que é um pouco enfadonho para a seleção brasileira, você tem o Matheus Cunha para fazer essa função, que eu acho que ele faz bem. Aliás, eu usaria nessa função. Com o Igor Thiago lá na área. Ou com o Endrick lá na área. Quando eu falo Igor Thiago, eu não estou tirando o Endrick. Eu penso em Endrick, Igor e Vini. Ou Rafinha, Endrick e Vini. Acho até que a torcida confia mais nisso. E acho que se o Ancelotti montar... Eu acho que ele não vai fazer esse time. Ele tem muita convicção ainda de alguns nomes e não tem nada contra o Endrick, nada disso. Ele acha que tem lugar na fila, ele é mais jovem. Tem mais jogador aí que quando entra dá mais resultado. O Ryan dá mais resultado, o Luiz Henrique dá mais resultado que outros também. Eu acho que ele vai achar um time aí, jogando com o Haiti, ganhando, com o Endrick no ataque, com o Danilo Santos no meio. E o Danilo, o Flamengo, tem que ficar na lateral mesmo, cara. Ele vai cair de produção na Copa, ele não vai aguentar. Mas hoje é ele que tem que jogar. Hoje ele fez alguma coisa mais? Não. Mas ele já entrou em campo muito mais tranquilo, lúcido e menos amedrontado do que o Ibanez. O Ibanez, completamente assustado, estava dando bola de presente para os jogadores do Marrocos. Era isso. Vamos às notas. Alisson. Aliás, eu vou dar uma opinião aqui. Eu escalaria. Não vai mudar, então eu nem falei. Para mim, o goleiro seria o Everton. Que nem é um goleiro de quem eu sou fã, mas nessa fase aí, dos 3 que estão lá, ele é o melhor. Alisson, vou dar nota 3. O Alisson saiu completamente torto, amedrontado e assustado, e não foi no pé do cara. Né? E tomou o gol que tomou. Se o Alisson não toma o gol que tomou, no mínimo, se o Brasil repete a atuação do segundo tempo, é 1-0 para o Brasil com aquele gol do Vini. Então tem culpa no cartório sim, nota 3. Ibanez, nota 1, cara. 1 porque entrou em campo, tá com medo, assustado, errou tudo, a gente reconhece. Ele não é um jogador ruim, mas não dá. Não dá. Não pode voltar pro time, hein? Não pode voltar pro time. Marquinhos, atuação bem mediana. Não tá bem o Marquinhos. Mas também não foi uma tragédia. Nota 5. Gabriel Magalhães esteve no desespero dos 12 minutos, mas depois se achou.
Apesar da confusão na hora do gol. Mas aí, na hora do gol tem culpa para ele, tem culpa muita para o Alisson, tem culpa para o Marquinhos, tem culpa para o Paquetá, tem culpa para um monte de gente. Então eu vou dar nota 6,5 para o Gabriel Magalhães. Douglas Santos é aquele jogador que não fez nada demais, mas também não atrapalhou, precisou dele defensivamente, ajudou, precisou dele no apoio, ajudou quando pôde, deu a bola pro Vini naquela jogada do gol. Dá uma nota 6 para ele. Casemiro, abaixo da média e abaixo da crítica, nota 4. Bruno Guimarães, correto, muito voluntarioso, errou com o time no primeiro tempo, mas foi o cara que errou, que mais procurou corrigir o erro e acertar, nota 6,5. Lucas Paquetá, meu Deus do céu, cara. Eu gosto do Paquetá, mas ele começou muito mal. Ele só se encontrou posicionalmente em campo depois que houve as primeiras mudanças no intervalo. Situação ruim, nota 4. Nota 4. Rafinha ficou o jogo inteiro, não se apresentou, não se impôs, teve 2 participações positivas no primeiro tempo e uma jogada na área no segundo tempo que poderia ter resultado em gol, talvez mudasse até a sorte dele, mas não. Hoje eu não voltaria com ele na sexta-feira. Nota 4 também. Igor Thiago, voluntarioso, incomoda zagueiro, tá na primeira Copa, tá um pouco assustado, ainda tá, bola tá picando no pé, a bola tá queimando no pé. Falta também, se ele faz aquele gol de cabeça, a moral do jogador muda. Não conseguiu fazer. Nota 5 pelo esforço, mas não mais que isso. E o Vini Júnior, primeiro tempo, foi o único jogador do Brasil muito lúcido, fez um golaço, não abandonou o jogo no segundo tempo, mas se tornou um muito burocrático. Mesmo assim, leva uma nota 7. A melhor nota do Brasil é esse 7 do Vinícius Júnior. Entraram Fabinho, que melhorou o serviço do Casemiro, nota 6,5. Danilo, que tirou o medo da lateral direita do Ibanhas e jogou corretamente. Nada demais também, nota 6,5. Mas pelo menos não foi aquele desespero que era o desespero com o Ibanhas em campo. Luiz Henrique, que é um jogador de quem eu gosto muito, quando ele entrou eu falei, vai fazer gol. Hoje ele teve um pouco apagado. Talvez com ele e Rafinha ocupando a mesma faixa de campo, não dá. Tem que deixar o protagonismo para ele pro lado direito, o Rafinha virar aquele centroavante falso 9, que ele até virou, mas não funcionou. Mas a nota do Luiz Henrique hoje é abaixo do que ele levaria em outras situações, nota 6,5. Matheus Cunha, que dá muita segurança no toque, no passe, é muito lúcido, só que burocratizou o jogo demais. Nota 6,5. E entrou o Danilo Santos, que hoje não teve muito tempo de explodir. Mesmo assim, ele é um jogador que faz a jogada fluir, que toca bem, que chuta bem. Você vê, ele teve 10 de acréscimo, né? Ele jogou então 22 minutos. Em 22 anos, perdão. Em 17 minutos que ele foi em campo, ele ainda estava na área na jogada do Rafinha, quando ele foi lá no fundo e tocou para trás para alguém bater. Era o Danilo que estava chegando para bater. Impressionante como ele vai e pisa na área. Jogadores do Brasil precisam pisar na área, estão pisando muito pouco. E a nota do nosso glorioso Carlo Ancelotti, técnico ultra vitorioso, mas errou na escalação inicial, não achou um time ainda, fez boas e más substituições no primeiro e segundo tempo e poderia ter tomado a iniciativa de trocar jogador ainda no primeiro tempo. Não era demérito, o Brasil estava muito mal. Nota 4 para o professor Ancelotti hoje, e olhe lá, hein? Até onde vamos na Copa, cara, realmente eu acho que. Eu continuo achando que vai dar certo o Brasil, não sei porquê. Tem uma aura. Essa aura tá desde quando começou esse clima de. Mas é uma aura diferente. Diferente de outras épocas. Mas hoje assustou. O Brasil foi mal. Se foi só análise racional, vai longe não. Infelizmente. Mas tem jogador para fazer melhorar. Tem técnico para fazer melhorar também. Aliás, um destaque da Copa toda até aqui. Copa ruim. Nenhum grande jogo. Jogos de qualidade técnica muito abaixo.
Único destaque, seleção dos Estados Unidos ontem. E só a seleção dos Estados Unidos. Não é que o jogo foi bom, só os Estados Unidos foram bem. Jogo do México ruim, jogo da Coreia do Sul, que todo mundo fala, teve gol, virada, mas o jogo foi ruim, tecnicamente foi ruim. O jogo ontem à tarde foi também movimentado, lá e cá, Canadá e Bósnia, mas tecnicamente fraquíssimo. Teve um jogo ontem à noite. Cara, qual foi aquele jogo da noite mesmo? Rapaz do céu. O de ontem à noite, Estados Unidos. Teve México, Coreia, Canadá e Estados Unidos ontem. Aí hoje, Catar e Suíça, que foi também só o jogo da animação, né? Corre pra lá, corre pra cá. Tecnicamente ruim. O jogo do Brasil não foi um jogo bom, não. E foi um primeiro tempo muito bom do Marrocos, um segundo tempo burocrático dos dois, porque o Marrocos não chutou no gol. Então é uma Copa que está devendo futebol. E os Estados Unidos vão ser campeões da Copa em casa? Os Estados Unidos é o seguinte, pela primeira vez acerta no técnico, né? O Maurício Pochettino é um baita técnico de futebol. Ele só tem uma questão, ele não ganha título. Né? Toda vez que ele chegou lá na Inglaterra, bateu na trave. Agora, ele arma bem os seus times e tudo de bom que os Estados Unidos mostraram ontem, para mim é tudo dele. Nem jogador para mostrar aquilo tudo os Estados Unidos têm. O Pulisic, Pulisic, pelo amor de Deus, né? É bom jogador, é bom. Para eles é ótimo. Mas é o Pulisic, né? Peraí. Aquele abraço, amigão. Valeu.